Todos os meus irmãos estudaram música, sempre teve piano na minha casa. Me deram um livro de criança sobre todos os instrumentos da orquestra. E eu fiquei encantado com a família dos saxofones. E eu falei, eu quero tocar esses aqui. E aí eu fiquei 10 anos estudando música clássica, no flauta transversal. Quando eu cheguei à adolescência, com um pouco mais de personalidade, eu voltei à ideia inicial de tocar saxofone. Olá, no Espaço Cultural de hoje eu converso com o compositor e saxofonista Dado Manielli, que está aqui para lançar um disco, o seu 6º trabalho, feito à mão. E foi literalmente feito à mão, né, Dado? Porque não tem apoio nenhum, foi feito à mão e na raça, né? Não é por causa do apoio que foi feito à mão, na verdade. Eu que estou brincando. Ele foi feito à mão porque fizemos um processo de ensaio de 3 meses, ensaiando duas às vezes 3 vezes por semana. Ou seja, eu queria não só que o conjunto ficasse ensaiado, mas que a música amadurecesse, os arranjos amadurecessem. Depois de 10 vezes que você toca a mesma música, você acaba se dando conta que tem algum detalhinho para melhorar, uma nota que você pode mudar aqui e ali, né? Além disso, a capa foi feita com aquarelas, usando aquarelas, que é um trabalho manual. A capa. Né? É uma forma, esse título é uma forma de eu lembrar o quanto é valoroso o trabalho feito à mão, um trabalho que foi abandonado depois que houve a industrialização, né? E eu vi que justamente essa sua ideia, que eu acho que é uma volta àquela forma antiga de se gravar, porque eu vi que vocês gravaram em 3 dias. 3 dias ao vivo. Então, justamente, que é a forma como se fazia um disco antigamente. Antigamente. Né? Você ensaia bem e entra no estúdio para se tocar aquilo ali ao vivo. Porque é como se, sei lá, eu acho que há uma liga maior, né? uma espontaneidade maior. Com certeza, com certeza. Quanto mais você usa a máquina, mais fria fica a música, né? A máquina que eu digo são os artifícios para corrigir. Os artifícios tecnológicos de hoje, corrigir, né? As afinações, as notas erradas, os ritmos errados. Você pode corrigir tudo hoje. Qualquer pessoa pode gravar um disco e ficar maravilhoso, mas não vai ficar quente. Vai ficar meio artificial. Mas você percebe isso, que há uma volta nesse sentido? Eu tenho entrevistado vários artistas e mesmo pessoas que cantam têm feito um disco com todo mundo tocando e na maioria das vezes, no caso de trabalho instrumental, geralmente está sendo assim. As pessoas têm voltado a fazer esse tipo de trabalho. Eu acho muito importante fazer assim. Inclusive em Nova York, onde se grava muitos discos instrumentais, tem um estúdio que tem 3, 4 salas que se unem no mesmo centro. Os vidros da sala se fecham num X, assim, de forma que todos os instrumentistas se veem, né? E ao mesmo tempo o som não passa de uma sala para outra, né? Foi dessa forma que eu gravei os discos anteriores que tinham mais músicos. São esses 2 aqui? São esses 2. A gente gravou cada um numa sala e ao vivo. O anterior é esse aqui, né? O Zanzando. Zanzando, e antes desse veio o Minha Cidade. Então os 2 aqui, que é uma coincidência entre esses 3 discos, porque você tem 6 discos lançados, mas não sei se coincidência, mas está aqui na minha mão, são 3 discos que são do teu trabalho, são as tuas músicas autorais, né? Então, a gente pode até conversar um pouco sobre isso no próximo bloco, sobre composição. Eu vou voltar para esse primeiro, a gente volta na composição. Me fala um pouco do formato desse disco. É um disco de duo, basicamente, né? É piano e sopros. E sopros, sax, clarineta e flauta, né? Como é que nasceu essa ideia do duo, né? Do disco mais enxuto, onde o arranjo é super importante para que todo mundo soe
de forma legal, né, digamos assim. Já faz muito tempo que eu toco com o Rudy Germano, pianista desse disco. Inclusive fizemos um show na Virada Cultural de São Paulo em 2010. E o Rudy é um cara que incorpora no piano dele a bateria, o contrabaixo, o piano, o violão, tudo isso num só instrumentista, né? Ele tem essa capacidade, ele é um especialista nisso, né? E eu gosto muito de tocar com o Rudy, eu me identifico muito com a musicalidade dele, além de sermos amigos pessoalmente. E então esse disco foi a concretização disso. Faz muito tempo que eu queria fazer uma gravação com o Rudy e agora eu tive essa oportunidade e estou muito feliz de ter conquistado esse resultado. E é interessante que você falou que ele faz o violão, essa coisa toda do ritmo. Dá para perceber isso logo no início, né? No Final Feliz, que é um frevo. Na primeira música, quando eu botei para tocar, você vê todo o frevo no piano, né? Você fazendo a melodia e ele fazendo o frevo todo no piano, né? Você consegue escutar. Eu, como pernambucano, paraibano, vi o frevo totalmente ali no piano. Como é que nasceu o repertório desse disco? Tem frevo, tem shot, o Abacaxi, que é outra música que tem vocais, né? Ali é você cantando. É um baião misturado com afoxé. Exatamente. Tem duas bossa novas, tem um samba, tem 2 choros. Pois é. Tem uma valsa. Qual é a valsa? Eu não... É a última música. Ah, tá. Porcelana. Tá certo. Eu componho de uma forma completamente espontânea, né? Eu deixo o meu subconsciente tomar conta da música, da composição. Eu procuro nunca interferir. Então, de forma que as músicas surgem nos momentos que eu tô com a cabeça mais desligada. Quando eu tô, por exemplo... Zanzando. Quando eu tô zanzando, tô caminhando. Antes, quando eu tô andando de bicicleta, eu ando só de bicicleta, né? Essa é uma outra coisa artesanal, não industrial. Feita à mão, né? Feita à mão. Eu ando de bicicleta, ando muito a pé. Às vezes, cozinhando, também, que é uma coisa artesanal. Lavando a louça. Fazendo coisas... não é à toa que tem muitos choros que usam o gerúndio, né? Cochichando, bullying. Eu acho que vem disso aí. E eu tenho muitas músicas no gerúndio também, até o Heródoto falou nisso uma vez que ele me entrevistou. Mas, então eu procuro deixar a música surgir naturalmente. E sem preconceito, sem medo, de ritmo, medo do que os outros vão pensar, sem preocupação em demonstrar nada a ninguém, né? Ou seja, eu tento me despir completamente e abrir as portas do meu coração e mostrar o que há lá dentro mesmo. E os ritmos do Nordeste têm aparecido bastante lá em casa. Né? Apesar de eu não ser nordestino, eles têm aparecido bastante lá em casa. A gente vai conversar um pouco sobre isso no próximo bloco, dessa coisa dos ritmos, dessa coisa do ritmo do Brasil, porque eu sei que você estudou fora. Então, a gente vai acabar o primeiro bloco aqui, vamos escutar música. E a gente vai conversar um pouco sobre isso e sobre sua formação musical. Você que está aí em casa, fica com música da boa, e eu volto já já para conversar com o músico e compositor Dado Manielli. Muito obrigado e até já.
Eu estou de volta aqui conversando com o músico e compositor Dado Manielli e a gente vai falar agora um pouco sobre a formação musical do Dado. Dado, eu sei que você começou muito cedo. Eu imagino que na sua casa houvesse muita influência musical para você, porque você começou com 3, 4 anos de idade, não é isso? Foi. Sem dúvida. Na minha casa sempre houve um incentivo ao estudo da música. Todos os meus irmãos estudaram música.
Sempre teve piano na minha casa, muitos LPs, sempre se ouviu música, nas festas de família se dançava. Sim, você vem de família italiana, então dançar é tradição, né? O lado do meu pai é italiano e alemão, e o da minha mãe é árabe, italiano e alemão também. Então é uma mistura grande, né? E parece que o bailarino da minha família era o árabe, porque o que parece ele era um grande bailarino de tango. Um árabe bailarino de tango, perfeito, né? Conquistou minha avó com as habilidades de De bailarino. tangueiro, né? E como você depois foi para a flauta. Primeiro instrumento de sopro que você realmente... acho que você queria o sax, mas você era pequeno, não deixava você pegar no sax. Exatamente. Eu queria tocar sax. Me deram um livro de criança sobre todos os instrumentos da orquestra. E eu fiquei encantado com a família dos saxofones. E eu falei, eu quero tocar esses aqui. Aí, falou, não, mas esse é muito grande para você. Eu tinha 5 anos. E aí eu estudei flauta doce, o professor, que era o João Dias Carrasqueira, me incentivou a tocar flauta transversal. E aí eu fiquei 10 anos estudando música clássica, flauta transversal. Quando eu cheguei à adolescência, com um pouco mais de personalidade, eu voltei à ideia inicial de tocar saxofone. Quer dizer, você foi para os instrumentos que, ao contrário do que muita gente pensa, são instrumentos de madeira, né? Madeira. Que estão no naipe das madeiras, né? Madeiras. Que todo mundo acha que é metal, mas não é, porque o que emite o som é a madeira, né? A flauta, no caso, apesar dela não ser feita de madeira, originalmente ela era de madeira e ainda existem flautas transversais de madeira, e tem grandes orquestras cujo primeiro flautista toca flautas de madeira. E então por isso ela faz parte da madeira, também por conta da sonoridade. Geralmente as madeiras têm um som mais suave, né? Os metais são mais estridentes. São mais né? estridentes. Os saxofones, eles já são menos suaves que as outras madeiras, por conta do fato que ele foi projetado para ser tocado numa banda marcial ao ar livre. Ele foi projetado para substituir o clarinete. Quer dizer, ele teria que ter um som, a emissão de mais som forte, mais forte. Então, né? muita gente às vezes chama o saxofone de metal, talvez influenciado pelo volume do sax, que é um pouco mais forte que as outras madeiras, que são essencialmente instrumentos de câmara. Né? O clarinete, o oboé. O oboé, o corno inglês. Corno inglês, o fagote. Fagote. Né? Todos os instrumentos mais delicados, uma sonoridade mais delicada, né, que o saxofone. Mas, contudo, o sax oficialmente, ele é um instrumento do naipe de madeiras. Mas existe um pouco de diferença na digitação, por exemplo, do sax para clarineta, né? Existe, né? existe. O sax, flauta e clarinete são parecidos, mas não são iguais. O clarinete, dos três, é de longe o mais difícil. Ele é o equivalente a 3 instrumentos num só. Cada oitava tem um mundo diferente. Já o sax e a flauta têm as 2 primeiras oitavas iguais. A digitação que você está falando, né? A primeira e a segunda oitava são iguais, só muda uma nota, o dó e o fá sustenido, que são diferentes no sax e na flauta. Né? Então é muito comum o saxofonista que toca flauta e vice-versa. Mas não é tão comum que toque clarinete, porque dá mais trabalho. O Paulo Moura tocava sax alto e clarinete. Ele veio do clarinete. Ele veio do clarinete, exatamente. Então, se você ir do clarinete para o sax, é mais fácil. É fácil. E me fala uma coisa, Dado. Você começou estudando flauta, música erudita, e depois você chegou aí para a Itália, acho que passou um ano na Itália e 4 anos nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente. Em Nova York, onde você estudou sax e tinha uma relação com jazz. Obviamente, você está nos Estados Unidos. Eu fiz um bacharel em saxofone e jazz. Eu me aprofundei bastante no jazz. Manhattan School of Music, não é isso? Isso mesmo. E o meu professor foi um grande mestre, que é o Steve Slagle. Aprendi muito com ele, devo muito ao que eu sei a ele, todos os professores que eu tive, não só da Manhattan, antes também. Eu tive a sorte de ter grandes mestres de música.
E essa junção, mas eu percebo que há uma brasilidade na tua música, porque quando as pessoas falam em jazz, muitas vezes eu digo assim, bom, mas a gente já faz isso, a gente já fazia isso com o choro, a gente já tinha essa coisa da harmonia complexa, do improviso, enfim. Como é que nasceu essa coisa da brasilidade na tua música? Ela vem da influência da tua vivência no Brasil, mesmo tendo estudado fora, enfim? Então, é interessante, porque eu sempre que componho, vem música brasileira, surge música brasileira no meu ouvido, no subconsciente. Mesmo quando eu morava em Nova York, eu passava o dia inteiro estudando jazz, ouvindo jazz, indo a shows de jazz semanalmente. A hora que eu sentava para compor, era a música brasileira que eu fazia. Então eu acho que a brasilidade está muito interiorizada em mim, de tal forma que o estudo de outros gêneros não interfere nisso. Ele engrandece, né? Engrandece, pelo contrário, exatamente como você disse. Especialmente a minha experiência de morar fora me aproximou ainda mais da brasilidade. Eu acredito que isso é uma coisa que acontece com muitos músicos brasileiros que vão morar fora. Não só pela saudade, mas porque você, estando fora, você consegue se dar conta do quão grande, riqueza, né? de quão rica é a música brasileira. Começa a falar, puxa, eu dei muita sorte de ter nascido no Brasil, de ser um músico brasileiro, de ter a cultura brasileira e ter que aproveitar isso, né? E eu lembro que eu tinha um professor de história do jazz, chamava Dick Katz, um grande pianista, tocou com Charles Mingus, tem uma história longuíssima, já faleceu. No dia que ele achava que eu era italiano, por causa do meu nome, Magnelli, né? No dia que ele descobriu que eu era brasileiro, ele falou, como, brasileiro? O que você está fazendo aqui? Música brasileira é a melhor música do mundo. Você não precisa vir para cá. Você veio estudar jazz? Não faz o menor sentido para mim. Ele dizia isso para mim. E eu sempre guardei isso com muito carinho, esse conselho dele, sabe? Ainda mais vindo de um cara experiente como esse senhor. E aí e depois com a minha experiência musical com Dom Salvador. Dom Salvador, da morava Bossa em Nova Nova. York, me convidou para gravar um disco com ele. E meu contato com a cultura musical brasileira, que ele conhece profundamente, me fez entender que eu sou um músico brasileiro, é o que eu quero ser. E aí eu caí de cabeça nisso, né? Se você ouvir o meu trabalho, você vê que é um trabalho bem brasileiro, né? A começar da capa. Pensa na cara. Dado, vamos terminar esse bloco aqui e a gente vai escutar mais música aqui com você e o Oswaldo Amorim, que é um grande músico aqui de Brasília, né, contrabaixista. E a gente volta para o terceiro bloco para saber como é que está sendo a divulgação desse trabalho, para divulgar a sua página na internet e tal. A gente saber como é que está isso, né? Combinado. Muito obrigado, assim. Vamos lá, você que está em casa aí, curte a música do Dado Manielli e a gente volta já para mais bate-papo e música de boa qualidade, só aqui na TV Senado.
Eu estou de volta aqui com o compositor e músico Dado Manielli. A gente vai conversar um pouco agora sobre a página dele na internet, onde você pode conhecer o trabalho do Dado. Dado, vamos... É a melhor forma, né, hoje de se conhecer o trabalho de um músico. Hoje acho que a internet é o caminho, né? É verdade, já faz muitos anos eu tenho um site, acho que desde 2002, o endereço do site é dado.arte.br. A gente vai botar aqui. Dado.arte.br. Lá tem tudo, tem até partituras. Tem partituras, o que acontece? Muitos músicos me pediam, poxa, Dado, gostei tanto dessa música, eu queria tocar, você não pode me mandar a partitura? E eu mandava, e um dia eu falei, vou disponibilizar, vou né? disponibilizar, porque eu fico feliz que as pessoas toquem minhas músicas. Eu acho ótimo, isso só engrandece o trabalho, né? Com certeza, claro. Não, eu achei muito legal, porque tem todos os discos, você tem a distribuição dos discos pela Trattori, né? Sim. Que também é fácil de comprar, de encontrar em qualquer lugar, e em todas aquelas plataformas, né? Ô Dado, me fala uma coisa, eu estava vendo aqui, esses dois últimos aqui, eles têm um apoio de lei, de cultura e tal. E esse novo, o feito à mão, não tem. É um disco absolutamente independente. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá mais fácil, então, mesmo sem... Quer dizer, sem o dinheiro da lei de incentivo e tal, dá para gravar hoje? Olha, na verdade, assim, eu lembro que uma vez eu ouvi o Boccato, trombonista, falando assim que os amigos dele ganhavam dinheiro e compravam carros, compravam casas, compravam equipamentos e ele gravava discos. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, o Boccato tá certo. O Boccato tá certo, hoje ele tem um trabalho artístico consagrado, sólido, né? E fruto do investimento. E bem diferente, né? Os últimos discos deles são discos muito experimentais, interessantíssimos para um trombonista, né? Verdade. Eu tive a grande sorte de tocar com ele diversas vezes e para mim ele é um exemplo de artista que segue o caminho artístico, que investe na arte, que acredita no seu trabalho, né? Eu tenho a sorte de ter amigos que são excelentes artistas, excelentes músicos,
e que me ajudam a não tornar demasiadamente dispendioso fazer um a disco. gravação do disco, né? Mas uma coisa que eu já percebi, por exemplo, a impressão do disco barateou Sim, com relação a 2 anos atrás. é verdade. Está muito mais barata, não sei o que houve. Tem muita coisa que está mais barata. Eu acho que talvez o estúdio. mercado está diminuindo. A masterização, eu consegui masterizar, nunca masterizei tão barato, masterizei com um masterizador americano de Nova York que masterizou o disco vencedor de Grammy do Wayne Shorter, e ele me deu um preço muito legal. Muitos desses lugares que me ajudaram, me trataram como um artista, sabem as dificuldades que eu tenho, né? Inclusive o Bruno Cardoso, que me cedeu o estúdio dele, ele me recebeu, obviamente não gratuitamente, porque é o negócio dele, mas em comparação ele com o que falou, poderia ser... Dado, eu sei que você tem um trabalho muito legal, admiro o teu trabalho, eu vou te fazer um preço legal. E assim eu fui levando. E algumas coisas eu estou pagando parcelado, né? Entendi. E em São Paulo, graças a Deus, eu não posso reclamar de falta de trabalho. Eu trabalho bastante com música, trabalho só com música. Acompanhando algumas pessoas e tocando o seu trabalho, né? As duas coisas, acompanhando algumas gravando, pessoas, né? Tocando em eventos privados, organizando shows privados, às vezes para empresas, às vezes para pessoas, gravando jingles, trilhas de filmes, dando um pouco de aula também. E eu tenho tido um ótimo resultado. Isso me permitiu eu gravar esse disco mesmo sem patrocínio. E eu senti que eu tinha que gravar esse disco, estava na hora. Já fazia 2 anos que eu não gravava um disco. E eu tenho produzido composições numa escala grande, tenho composto bastante. E eu sinto necessidade de registrar essas composições. Sinto necessidade de divulgar o trabalho com uma certa regularidade. Eu sinto que se você não... Passa muito tempo sem... Exatamente, se você passa muito tempo, a chama se apaga. Você tem que estar sempre jogando lenha na fogueira, e a lenha na fogueira é criar um novo produto, uma novidade, né? Seja ela qual for, no caso aqui o CD, né? E a nossa lenha acabou de queimar, acabou o nosso tempo. Dado, desculpa te interromper, a gente tem, senão a gente não tem música, a gente vai ficar só na conversa. Só na conversa. Né? Eu te agradeço muito aqui a presença, o disco é interessantíssimo, muito bonito, e os outros eu escutei algumas coisas, mas vou escutar com mais atenção agora. E as capas e a música são super brasileiros. O que você foi fazer em Manhattan, sabe o que é que foi? Foi virar mais brasileiro ainda. Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado e quando tiver um novo trabalho, a gente está aqui e aguarda você aqui para Muito obrigado, mostrar. Assis, pelo convite. Fiquei muito honrado em participar desse programa. O Espaço Cultural. Da TV Senado, né? A minha avó assistia a TV Senado diariamente. Ela adorava acompanhar o que estava acontecendo na política e tudo mais. E além disso, a TV Senado sempre teve uma ótima programação cultural. E para mim é um marco na minha carreira participar de um programa da TV Senado. Estou muito contente, muito obrigado. É a nossa obrigação cultural e educacional com o Brasil. Eu que agradeço, a gente que agradece. Obrigado. E você que está aí em casa, muitíssimo obrigado. Você fica com a música maravilhosa do talentoso Dado Manielli. E eu volto outro dia com mais gente boa aqui no Espaço Cultural. Você agora fica com música, mais música para você. Até a próxima.